Olá, seja bem-vindo a mais um programa Impressões. E a edição de hoje é especial e sobre um tema específico, a crise no Oriente Médio. E para nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre esse assunto, entender por que esses conflitos se arrastam há tanto tempo, nós vamos conversar com o professor Ielbo Lobo. Professor, seja bem-vindo ao Impressões. Eu já faço uma primeira pergunta que é até bastante abrangente, né? A crise no Oriente Médio, ela vem sempre sendo manchete nos noticiários internacionais, é uma coisa quase que diária. Por que esse conflito ele rende tanto e como é que ele começou? É uma história... Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui. É realmente um prazer participar desse programa. O Oriente Médio tem sido uma região conturbada, eu diria, por séculos. Isso não é uma coisa de agora. Esta região ela já foi colonizada por diferentes impérios, né? Nós tivemos o Império Grego, o Império Romano, o Império Persa, depois o Otomano. E com o fim do Império Otomano, a região ela se tornou um centro de disputa entre as duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, durante a Guerra Fria. Quando finalmente nós tivemos a queda do Império Soviético, da União Soviética, quer dizer, a região ela adquiriu uma certa autonomia própria, mas ao invés de progredir, né, de buscar o seu próprio desenvolvimento econômico e social, ela se viu vítima dos seus próprios conflitos internos, né? Então nós tivemos uma série de guerras envolvendo Israel e países árabes, por exemplo, em 48, em 56, em 73, 86, mas também nós tivemos guerras entre países árabes, lá do Oriente Médio. Nós tivemos uma guerra que durou por quase uma década entre o Irã e o Iraque. Além disso, a região ela tem experimentado um intervencionismo muito grande por parte de países da região contra outros países e também por parte de potências externas. Então isso ilustraria muito bem, eu acho, os problemas que a região tem enfrentado como um todo. Para quem acompanha superficialmente o noticiário, parece que a religião é o grande cerne do problema. É isso mesmo ou a questão econômica também é muito forte? Sim, a religião, ela, na verdade, na região, ela traduz um conflito que é basicamente milenar, porque o islamismo, logo após a morte do profeta, o seu fundador, Mohammed, ele vai se subdividir em dois grandes ramos, que é o ramo sunita e o ramo xiita. Essa foi, na verdade, uma divisão inicialmente política. Então, haviam dois grupos que disputavam a sucessão do profeta, né, à frente do Estado, que depois se tornara um Império Islâmico, né? E desta divisão, nós tivemos, então, países da região que vão ter ou maioria ou minorias significativas xiitas, né? E aí nós temos um conflito que perdura até hoje, que é esta competição entre o mundo islâmico sunita e o xiita, né? Pelo domínio do mundo islâmico como um todo. À frente dos xiitas tem estado o Irã e o mundo sunita ele tem, vamos dizer assim, uma série de países líderes, a Arábia Saudita, a Turquia e o Egito. Pois bem, muito do que nós vemos hoje, inclusive na Síria, seria também uma expressão deste conflito. Há radicais de ambos os lados, quer dizer, sunitas e xiitas, porque para nós ocidentais quase sempre o xiita é sinônimo de radicalismo. Mas há também entre os sunitas esses radicais? Sim, há bastante. Por exemplo, na Arábia Saudita,
a versão do islamismo que lá predomina é o chamado wahhabismo, que é uma versão salafista bastante radicalizada, né? E a Arábia Saudita, nós sabemos que a Arábia Saudita é a guardiã das duas grandes cidades do islamismo, né? A Meca e Medina. Portanto, ela tem exportado essa versão radical do islamismo não apenas para a região do Oriente Médio, mas também para fora do Oriente Médio. Então, eles têm sim os seus radicais, inclusive o Estado Islâmico, né, que tem sido tão noticiado na imprensa, ele, na verdade, ele adere a esta versão mais radicalizada do sunismo. Resgatando um pouco a questão abordada em uma outra pergunta que eu fiz, até que ponto os problemas econômicos, a questão econômica também influencia e incentiva esses conflitos? Os Estados Unidos, por exemplo, e enfim, outros países ocidentais, o interesse que tem de intervir na região é mais econômico? Eu não diria mais econômico, mas com certeza também econômico, né? Sim, porque o Oriente Médio ainda hoje é uma fonte importante de energia, né? Petróleo e gás, especialmente para o mundo inteiro, e não apenas para os Estados Unidos, né? Por exemplo, lá pelo Golfo Pérsico escoam aproximadamente 20% da produção mundial do petróleo. Então, a estabilidade daquela região e, vamos dizer assim, a manutenção da região sob um determinado tipo de controle seria de interesse de muitos países, incluindo os Estados Unidos. Tem um termo que também é muito falado no noticiário, muita gente não entende. O que é, professor, a jihad? A jihad, ela poderia ter duas interpretações básicas. A primeira, isso de acordo com os próprios muçulmanos, a primeira é aquela luta interior da pessoa, vamos dizer assim, para seguir fielmente os preceitos do islamismo, como se fosse o que nós chamaríamos, talvez o cristão chamasse o processo de santificação pessoal. Mas há aquela outra versão que é a luta pela expansão do islamismo, de tal forma que todas as terras que não estão atualmente sob o domínio do islamismo, que elas venham então a ser dominadas, né? Inclusive, na visão tradicional do islamismo, o mundo é dividido em que eles chamam de duas partes ou duas casas, que é a casa do Islã, que são aqueles países que são governados e povoados por muçulmanos, e a outra casa que seria a casa da guerra, que seria, ou se pudéssemos traduzir, a casa dos infiéis. São aquelas regiões e países que são dominados por infiéis, né? E o objetivo último do islamismo, obviamente, porque ele tem essa mensagem messiânica e universalista, expandir a religião por todo o globo. Agora, essa expansão não pode ser feita pela violência. Muitos grupos, aí os grupos radicais, eles querem à força converter, vamos dizer, entre aspas, os infiéis. Exatamente. E a ideia é de que os infiéis, e também eles têm atuado não apenas contra os infiéis do mundo não islâmico, mas também contra o que eles consideram os hereges, né? São os renegados, aqueles que dentro do próprio mundo islâmico, que na opinião deles não seguem os preceitos tradicionais do islamismo. Por exemplo, esta é a versão wahhabista, né, do Islã. Então, esses também têm de ser subjugados, né, ou, se for o caso, né, punidos de acordo com os preceitos da versão deles do Islã. Só para a gente deixar claro, mas nós estamos falando de uma visão dos radicais. Exatamente. Para o islamismo, de uma forma geral, vamos chamar assim de o islamismo mais atenuado, essas expressões todas, esse tipo de providência, vamos dizer assim, ele é repreendido.
Exatamente. Embora, obviamente, que assim como o cristianismo, o islamismo, mesmo os não radicais, eles gostariam, eles têm essa visão messiânica, universalista, né, de que o islamismo acabasse convertendo todos os povos do planeta, né? Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos continuar conversando com o professor Ielbo Lobo sobre a crise no Oriente Médio.